Eu entreguei a minha filha para a esposa do meu amante criar, para a mulher do cara que eu tinha um caso, né? No caso, a amante era eu. Mas eu vou explicar tudo. Faltava poucos dias para eu completar 16 anos quando eu conheci o Bento. A gente se conheceu por acaso, eu tinha ido na feira buscar algumas coisinhas para minha mãe, a gente se esbarrou lá e daí pra frente ele ficou atrás de mim, querendo me conhecer, querendo saber onde eu morava, onde eu estudava, e foi assim que começamos a ter um caso. Só que no início eu não sabia que ele era casado. Eu descobri, estava fazendo 7 meses que a gente ficava, e eu descobri porque a gente teve relação, ele foi tomar banho e por acaso eu resolvi mexer na carteira dele e eu vi uma foto dele com a esposa e o filho. Eu fiquei muito machucada, fiquei com raiva, magoada, ferida, mas eu era apaixonada por ele, sabe? Eu não consegui terminar. Mesmo depois que eu descobri, a gente continuou tendo um caso. Só que também, pouco mais de 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida. E foi aí que o desespero bateu. Porque em casa a gente já tinha uma vida muito difícil. Éramos eu, a minha mãe e mais 5 irmãos, sabe? A minha mãe sustentava todos nós sozinha. Eu já sonhava em vir para São Paulo para poder tentar ter uma vida melhor. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso agora com uma criança? A minha mãe era super rígida. Eu tinha certeza que a minha mãe não ia me apoiar com nada. Então foi quando eu tentei tirar. Assim, no começo que eu descobri, eu tentei tirar, não vou mentir, só que não deu certo. E eu fiquei naquele impasse pensando se eu contava ou não pro Bento, mas eu pensei assim, se eu falar pra ele, ele vai achar assim que eu engravidei de propósito, só porque eu descobri que ele é casado, né? Porque, como eu falei, tinha pouco mais de 2 meses que eu tinha descoberto. Foi aí que eu comecei a tramar todo um plano na minha cabeça. Eu sabia a escola que o filho dele estudava, porque, assim, às vezes a gente se encontrava na porta da escola, quando ele ia deixar o filho dele, a gente se encontrava lá e saía. Então eu passei a frequentar, sempre nas entradas e nas saídas, eu ia na porta daquela escola para eu poder fazer amizade com a esposa dele, sabe? Eu ia procurando um assunto para poder conversar com ela. Falei para ela assim que o meu irmão estudava ali, por isso que eu levava e buscava. E tinha vezes que eu ia e era o Bento que tava lá, só que eu corria e escondia para ele não ver, para ele não saber do que eu tava aprontando. Então assim, eu fui conseguindo cada vez mais me aproximar da esposa dele. Até que um dia eu já não tava suportando mais, eu realmente estava precisando desabafar e nessa altura a gente tinha se tornado amiga, sabe? Até da minha parte eu considerava ela amiga. Então eu chamei ela para conversar e eu contei para ela que eu estava grávida, mas que assim que o meu filho nascesse, eu ia entregar ele para doação, porque eu não tinha condições de criar aquela criança. Eu era muito nova, a minha mãe também não tinha condições e já estava tudo arrumado para eu vir embora para São Paulo. Ela ficou louca. Ela dizia, não amiga, não faz isso, eu te ajudo com o seu filho, eu já tenho filho, eu posso te ajudar, sabe? Eu falei pra ela, eu não tenho condição, eu não posso ficar com essa criança, e ela ficou desesperada. E assim, na minha casa, eu consegui esconder a gravidez da minha mãe porque eu só usava roupas largas, e a minha mãe ficava fora o dia todo, então ela mal tinha tempo de reparar em mim, né? Até que um dia, eu acho que eu tava com 4 meses de gestação, eu fui na casa dela, da mulher do Bento, ela me chamou pra poder ir na casa dela, foi a primeira vez, e o Bento me encontrou lá. E tipo assim, ele ficou rosa, roxo, branco, amarelo, porque ele já sabia da história da gravidez. Ela já tinha contado pra ele que tinha uma amiga grávida, que o pai do bebê não tinha assumido e que essa pessoa ia doar o bebê. E quando ele me viu, ele sacou na hora que a grávida era eu, né? Que eu tava esperando um filho dele. E aí ele deu um jeito da gente se encontrar e ele ficou muito bravo comigo, falando assim que eu tava tentando estragar a vida dele. E eu peguei e contei os meus planos pra ele. Falei assim, não, eu não quero isso. Se eu quisesse, eu já tinha contado pra sua esposa, né? Que eu tô esperando o filho e o filho é seu. Aí eu peguei e expliquei pra ele, falei, na verdade, eu quero entregar o meu filho pra sua esposa criar, porque ele fica pelo menos com o pai, e eu sei que ela vai criar bem criado.
E ele falou, não, você tá maluca, isso nunca vai dar certo. Só que eu ameacei ele, falei assim, ou você aceita isso calado, ou então eu vou contar a verdade pra ela e aí nós dois vamos estar lascados juntos. Então ele não teve saída, né? E aí, quando eu tava com uns 5 meses de gravidez, o filho deles era um menino. Eu precisei ir para o hospital de emergência, foi até a esposa dele que foi comigo. E na emergência eu acabei descobrindo que o meu bebê era uma menina. E isso meio que parece que deixou ela apaixonada, sabe? Nossa, uma menina, porque eles tinham um menino. Então eu senti que ela já ficou mais envolvida na minha gestação. E aí eu nunca arrumava nada, primeiro porque eu não tinha condição, né, de arrumar enxoval, de correr atrás de nada. E também porque a minha intenção era o seguinte, se ela não quisesse ficar com o bebê, eu ia entregar para um orfanato, para um abrigo. Então, né, não precisava eu fazer enxoval, preocupar com enxoval lá, ele se virava. Gente, parece assim que eu era uma pessoa fria, mas eu só era uma menina nova, desesperada, sem juízo, que não tinha o apoio de ninguém, não tive o apoio nem do pai do bebê. Pois bem, o tempo foi passando. Quando eu tava de 6 meses de gestação, eu arrumei uma briga feia com a minha mãe de propósito pra minha mãe poder me colocar pra fora de casa. Só que ela não colocou. A minha mãe, ela era rígida, mas ela era uma mãe cuidadosa. Então eu juntei as minhas coisas, muito brava, saí de casa, falei pra ela que não queria ver a cara dela, bati na casa do Bento e pedi abrigo pra esposa dele. Falei pra ela assim que a minha mãe tinha me expulsado de casa, porque assim, a minha barriga já não tava dando mais pra esconder. Então, se eu não tivesse saído de casa àquela altura, a minha mãe ia acabar descobrindo tudo, sabe? E aí eu fiquei abrigada na casa dela, até que aos 8 meses de gestação, ela perguntou pra mim como que eu ia fazer com o enxoval da bebê. Eu falei pra ela que eu não ia fazer, porque eu não tinha condições e porque se eu não encontrasse um casal que quisesse ficar com ela, eu ia entregar para um orfanato. E ela já ficou louca, amiga, mas você não pode fazer isso, você não pode, eu já falei, eu te ajudo, você fica aqui em casa. Eu falei, não, assim que eu ganhar neném, eu vou embora pra São Paulo, eu não posso ficar com essa neném. E foi aí que ela me pediu, ela falou assim, então eu fico com ela, você me entrega ela, eu vou ficar com ela e eu vou criar igual eu crio o meu filho. Falei, pra mim é um alívio, né? Naquele momento eu fiquei aliviada, porque eu achei assim que ela não fosse cair. Porque, cara, eu queria muito que a minha filha ficasse pelo menos com o pai de sangue dela. E aí ficou combinado o seguinte, que quando eu fosse pro hospital ganhar neném, eu ia dar entrada junto com o Bento, como se o Bento fosse o pai do bebê, né? Ele era, mas a esposa dele não sabia. Porque assim, quando eles fossem dar o papel para poder registrar o neném no cartório, o papel ia sair no nome do Bento e aí ele já poderia registrar no nome dele e da esposa dele como se fosse filho e ninguém nunca saberia. E foi assim que a gente fez. Quando eu ganhei a minha filha, uma boneca, gente, a cara do pai, não sei nem como a mulher dele não desconfiou, se desconfiou ela não teve coragem de falar nada. E aí, na hora de assinar o papel lá, né, que eu tinha que assinar como mãe, pro Bento pegar o papel e registrar o bebê, eu assinei o nome da esposa dele e a gente já saiu da maternidade com a bebê no nome dos dois. Eu ainda passei 15 dias de resguardo na casa deles, eu ainda amamentei a minha filha 15 dias. E se você me perguntar assim, e isso não mexeu com você? Mexeu. O fato de eu ter amamentado a minha filha criou um vínculo entre a gente que, por um momento, eu pensei em jogar tudo por alto e ficar com ela. Mas, cara, não tinha como, eu não tinha casa, eu não tinha apoio. Como que eu ia criar? Como que eu ia falar para a mulher do Bento que aquela menina era filha do marido dela? Então, com 15 dias, eu deixei a minha filha com eles, eu voltei para a casa da minha mãe. Minha mãe nunca soube. Eu passei mais 25 dias na casa da minha mãe e aí eu vim embora aqui para São Paulo, para a casa do meu pai. Aqui eu fui procurar trabalho, fui procurar fazer faculdade, eu tive muita ajuda do meu pai. Se eu tivesse vindo com a criança, ele jamais ia me ajudar. Para começo de conversa, eu acho que ele nem ia me aceitar. Com dirá me ajudar. Só que eu não vou mentir não, vários meses eu chorava à noite, sabe? Quando eu lembrava da carinha daquele serzinho mamando, né? Eu amamentando a minha filha. E o tempo foi passando e meio que foi curando. Hoje tá com 20 anos, a minha filha tá com 20 anos. Eu sou formada em psicologia, sou casada e agora que eu tenho um filho de 3 aninhos de idade. E tipo, eu penso muito nela, sabe?
Porque hoje eu sou uma outra pessoa, né? Eu queria muito poder ir lá, pedir perdão pra ela, olhar na cara dela, abraçar e falar pra ela que eu sou outra pessoa, mas eu não posso. Porque pra minha filha, a mãe dela é a mulher do Bento. E pra mulher do Bento, eu acho que ela nunca descobriu nada. Então, não sei também, né, te falar. Eu não posso simplesmente, por causa de uma falta de juízo minha, ir lá e virar a vida deles de ponta cabeça. É aquilo, né? Agora o jeito é colher o que eu plantei. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história bem complicada, né? Eu não vou julgar porque eu não tava lá. É um tipo de história que eu tenho medo, sabe? De dar opinião. Porque a gente não sabe, a gente não tava lá, essa é a verdade. Como diz o outro, a gente não sabe o outro lado da história, se tem um outro lado da história. Agora, uma coisa eu sei que mesmo que essa mulher, né, porque hoje ela já tem 20 anos, esteja bem, tenha sido bem criada, eu tenho certeza que essa mulher, essa mãe que relatou a história, ela nunca vai esquecer essa filha, ela nunca vai tirar da cabeça dela, e se eu tivesse criado, e se eu tivesse tentado, como ela tá hoje, isso aí eu tenho certeza, porque eu sou mãe e eu posso me colocar no lugar. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte esse vídeo que me ajuda bastante, comenta, compartilha, e se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no nosso cantinho, é no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na sua tela. É por lá que eu tô recebendo e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!